querido? Hoje tem algo grande para falar na sua vida. Eu tenho reparado que recentemente a gente tem ouvido canções maravilhosas, canções cheias do Espírito Santo. Tenho dois exemplos de canções que falam sobre casa. Tem a música Eu Sou Casa e tem aquela música A Casa é Sua. Se você for procurar alguma música relacionada com casa, essas duas são as que mais aparecem. No Cifra Clube, para quem toca violão, alguma coisa assim. Pode reparar que essas duas músicas relacionadas com casa, elas aparecem tanto. Mas por que eu sou casa? Eu sou um ser humano feito de carne e osso, não sou casa. Mas tem algo muito mais profundo quando você vai para o mundo espiritual. Quando você vai pensar no mundo espiritual. Você é casa, você é habitação. Agora depende, você quer ser morada de quê? De que você quer que habita dentro de você? Você não é simplesmente um saco de carne e osso. Você não veio à terra para ser saco de carne e osso. Deus não te colocou na terra para que você seja um saco de carne e osso inútil, que só vem aqui para trabalhar, para viver. Não. Deus te colocou aqui porque Ele quer que você seja morada. Ele quer que você seja casa. E sabe casa de quem que Ele quer que você seja? Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu vou ler. Acompanhe comigo quem tiver Bíblia, quem não tiver, simplesmente ouça e guarde essa palavra no seu coração. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificarei a Deus no vosso corpo. Vosso corpo é o quê? Santuário. Santuário, quando você pega o radical dessa palavra, a primeira parte dela diz santo. De quem? Do Espírito Santo. A palavra santo está aparecendo duas vezes. Ou seja, o Espírito Santo habita no seu coração quando ele está santo. Deus nos deu um presente. Jesus te deu um presente, deixou um presente para nós, que esse presente é o Espírito Santo. Mas ele vai habitar no seu coração se você se santificar, porque o seu coração será um santuário. Então você pode ser morada de Deus. Porque quem conhece o princípio da Trindade sabe que Deus é um só em três pessoas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui um pouco mais para frente a gente vê que está em vós, o qual tendes parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é como se fosse uma parte de Deus. Entendeu? Os três formam um só. O princípio da Trindade. Quem nunca ouviu, pesquisa mais e vai ver como é interessante isso. Que o Deus, ele primeiro estava nos céus, depois ele veio à terra por meio de Jesus Cristo, e quando ele voltou para o céu, ele deixou aqui para conosco o Espírito Santo, que também é Deus. Deus lá, Deus veio aqui e Deus habita aqui agora. Deus quer habitar no teu coração, Ele quer ser morada no teu coração, e por acaso e para que Ele faça isso, nós fomos comprados por preço. Então nós devemos glorificar a Ele com o nosso corpo. É o que diz no versículo 20. E sabe qual foi o preço que Ele comprou essa casa? Sabe qual foi o preço que Ele pagou pelo seu coração? Um preço que eu aposto que ninguém quer pagar. Foi o preço do sangue do Filho dele. Foi o preço do seu próprio sangue. Meu querido, foi a morte de Cristo na cruz que é a chave para a vida eterna, que é a chave da morada de Deus, que é a chave do templo do Espírito Santo, que é o seu coração.
Deus chamou tanto, mesmo nós sendo a gente sendo uma geração injusta, uma geração perversa, uma geração imoral, uma geração cheia de tristeza e amargura no coração, uma geração suja. Ele pagou o preço de sangue para te dar liberdade. E essa liberdade é quando você se livra das ciladas de Satanás que ele tem colocado na sua vida. Ele te deu a liberdade para você se livrar, mas para isso você precisa deixar com que ele habite no seu coração. Você precisa se quebrantar e deixar ele fazer morada em você. Você tem que deixar ele habitar em você. Nós precisamos deixar com que Deus venha morar no nosso coração e fazer morada dele, para que nós sejamos livres. Porque o preço da liberdade foi pago e nós só precisamos aceitar. Às vezes é tão difícil a gente aceitar, é tão difícil a gente largar aquelas coisas que sujam a nossa mente, que sujam o nosso coração. Às vezes é tão difícil você deixar aquele pequeno erro que você adotou com um pecado de estimação. Eu sei que é porque todos nós passamos por essas dificuldades. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus quer libertar a sua vida. Ele quer te salvar. E mais profundo ainda, eu quero te dizer que Jesus não habita no meio de lixo. Sabe por que ele não habita no meio de lixo? Porque ele é o rei. Ele é o rei. E para um rei, a gente tem que fazer morada em um palácio. E o seu coração pode se tornar o palácio, pode se tornar a morada desse rei. Eita, Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. O seu coração é um palácio para que o rei possa morar. E sabe qual foi o custo? Foi caro. Para o seu coração se tornar um palácio, foi o custo do sangue de Jesus. O corpo dele que foi pregado lá na cruz e moído na cruz do Calvário foi o preço que foi pago para que você tenha um palácio para a habitação do Espírito Santo. Meu querido, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Jesus não habita no meio de lixo. Então, se tem lixo no seu coração, sabe o que é lixo? Lixo é toda amargura. Lixo é tudo aquilo que te afasta do Senhor. Toda imoralidade. Todas essas coisas que são fruto da vossa carne. É lixo. Quando você morrer, essas coisas virarão pó. Mas o teu espírito deve ser guardado, porque no seu coração, procede todas as coisas. Um pouco mais à frente, eu quero mostrar para você qual a importância de você guardar o seu coração. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acompanhe comigo o que Salomão escreveu acerca do seu coração. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe os seus pensamentos, as suas emoções, tudo isso. Aqui Salomão quis dizer, guarda o teu coração. É porque tudo isso procede daqui, da sua mente. O seu coração está diretamente ligado à sua mente, porque para ele bater, o seu cérebro tem que mandar. Para que você funcione, o seu cérebro tem que mandar. E do seu coração procede a fonte da vida eterna. Sabe quem que é a fonte da vida? É tudo aquilo que vem dos céus. Guarda ele. Se ele tiver guardado,
sim, vai ser fonte de vida. Mas se o seu coração estiver aberto para tudo o que é seta maligna, para todas essas armadilhas que o mundo tem para te oferecer, se o seu coração estiver aberto para isso, meu querido, é fonte de morte. É fonte de morte. Coisas que vão te matando aos poucos. E eu quero te dizer, pior do que a morte carnal é a morte espiritual. Só quem já chegou no fundo do poço, achou que estava morto espiritualmente, mas o Espírito Santo salvou ela e livrou essa pessoa do calabouço, sabe o que é passar perto da morte. Meu querido, não nunca deseje essa morte espiritual, porque Deus tem vida para você. Deus te deu vida. Vida e vida com abundância. Nós precisamos querer essa vida. Nosso coração é fonte de vida. E mais do que isso, ele é morada do Espírito Santo. E ele deve ser guardado. Ele deve ser guardado. Não podemos deixar ladrão entrar e roubar o que Deus preparou para nós. O diabo está aqui na terra para matar, roubar e destruir. Então não permite que ele venha fazer isso com o seu coração. Porque o seu coração é morada do Espírito Santo. Mas como, Senhor, meu Deus, que eu vou guardar o meu coração? Como que eu vou deixar com que o meu coração seja limpo? O que eu preciso fazer? Em Lucas capítulo 6, versículo 47 e até o 49 está escrito assim. Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. Eu lhes mostrarei a que se compara aqueles que vêm a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as minhas palavras e as pratica. Guarda o início desse verso. Guarda o início desse texto. É como um homem, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, ou seja, bateu naquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente se deu contra aquela casa, ela desmoronou, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Sabe, você lembra o que eu disse quando nós começamos a ler aquele texto? Quem ouve as minhas palavras e as pratica. O que o Senhor Jesus veio aqui à terra e nos ensinou? Ele nos ensinou a sermos humildes. Jesus nos ensinou a deixar com que o Espírito Santo venha guiar as suas atitudes. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele ensinou que você tem que ir até Ele. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Esses dois mandamentos se resumem em todos os outros. Jesus te ensinou a guardar o teu espírito amando ao próximo e a Deus primeiramente. Quando alguém bater do outro lado da sua cara, dê o outro lado. Se alguém te humilhar pelo nome do Senhor Jesus, saiba que Ele te deu o dom gratuito da vida eterna. Meu querido, é graça. E foi de graça. Ele foi à cruz. Morreu, foi humilhado. De graça. Sabe o que é de graça? É um favor que você não merece e você nunca vai merecer. É um favor imerecido.
Por mais que seu coração se encha de religiosidade. Eu vou na igreja todo dia. Eu dou meu dízimo todo dia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu ajudo os outros. Você pensa que você merece o dom gratuito da vida eterna? Aparte-se dele, porque você não é digno. Você tem tudo. Você tem a vida eterna, mas é porque Jesus Cristo, alguém que não pecou, alguém que veio à terra, continuou sendo filho de Deus, com corpo humano, alguém que nunca transgrediu a lei. Sabe o que aconteceu? Ele foi no inferno. Você acha que você é digno? Você acha que porque você faz uma coisa dentro da igreja, qualquer coisa, você é digno de receber a vida eterna? Quero dizer, você nunca vai ser digno, e eu também não sou digno do preço que foi pago lá na cruz pelo sangue de Jesus. Então, meu amigo, eu quero te dizer que é mais do que a sua obrigação arrumar a casa para que o Senhor Jesus venha morar. É mais do que a nossa obrigação arrumar a casa para que Jesus venha habitar no nosso coração. Deus, Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Mas Ele te ama e Ele quer que você reconheça que o melhor lugar onde Ele pode habitar é no seu coração, porque Ele construiu ele. Ele te deu livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Sim. Mas o mesmo livre-arbítrio te leva para o seu destino. O mesmo livre-arbítrio que Deus te deu, colocou nas nossas mãos, te leva ou para a salvação com vida eterna ou para a morte eterna. Cabe nós fazermos essa escolha. Você quer ser salvo? Guarde o teu coração, porque o Espírito Santo não habita no meio de lixo. Limpe-se agora. Limpe, tira toda amargura, toda tristeza, todo ódio do seu coração. Porque o Espírito Santo não habita no meio de lixo. Porque o rei, ele merece um palácio. O rei, ele não quer um barracão qualquer. Ele quer o palácio. Ele comprou esse palácio com preço de sangue. Meu querido, você nunca vai merecer o sangue de Cristo, porque Ele te deu de graça, que é um favor imerecido. Aleluia, Senhor. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a casa sobre o chão, sobre a areia, sem alicerces. No momento que veio a torrente que deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Você quer ser destruído, meu querido? Você quer perder a salvação? Quer perder a vida eterna? Se você quer, constrói a sua casa no meio de areia, trazendo para a nossa vida espiritual. Ouve as palavras do Senhor e não pratica elas. Aí a destruição será completa. Mas se você quer vida eterna, se você quer que sua casa nunca se abale, construa sua casa em rocha firme. Ouve as palavras de Deus e guarde-as no teu coração e pratique-as. Porque se você ouvir elas e não praticar, meu querido, infelizmente, a morte é o que te espera. É pesado? É pesado. Mas é a realidade. É a realidade. Aquele que ouve as minhas palavras e aquelas pessoas que não ouviram. Se elas não ouviram, é por minha culpa e por você. Porque Jesus nos mandou ide, pregai o evangelho e fazei discípulos por todo mundo. Ide por todo mundo. Se você não for,
Se você não cumprir o ID de Jesus, outras pessoas não terão ouvido a palavra de Deus. E talvez será tarde demais para você não ter cumprido o seu chamado, não ter cumprido o teu propósito. Guarde as palavras de Deus no teu coração e as pratique. Ame ao teu Deus, ame ao teu próximo e ide. Limpe o seu coração. Agora, algo tão profundo, tão maravilhoso, está lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Vamos ler comigo. Mateus capítulo 5, deixa eu conferir o verso aqui. Mateus capítulo 5, versículo 8. Está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, ou seja, mais do que feliz, são todos aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como está o seu coração hoje? Está sujo? Limpo? É fácil limpar. Sabe por quê? Porque com o coração sujo, com o coração cheio de lixo, você não pode nem ver a Deus, quanto mais ser morada dele. Você nunca vai ser morada de Deus se o seu coração estiver sujo. Limpe o seu coração. Essas coisas que o mundo tem para te oferecer é consequência de morte. Mas se você quer vida eterna, aceite o que Jesus te ofereceu. Bebereis dessa água e nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque Ele te deu vida eterna. E para você ter essa vida eterna, seja o tempo do Espírito Santo e deixe Ele habitar. Tempo de santidade, seja santo, se santifique. Se santifique, meu querido. Eu quero dizer para você que agora ainda não é tarde. Ainda não é tarde demais. Há tempo. Ainda tem tempo de você limpar essa casa. Se sua casa está suja, limpe ela. Ainda tem tempo. Porque com o coração sujo, Deus não vai habitar ali dentro. Com o coração cheio de lixo, Deus não vai habitar ali dentro. Ele quer um palácio. Um palácio é limpo. Se você não pode nem ver Deus com o coração sujo, você nunca vai ser morada dele se você continuar com o coração sujo. Se limpe, meu querido, é tão fácil. Sabe aquela história de Zaqueu, o baixinho pequenininho? Que quando Jesus passava em meio à multidão, ele subiu em figueira brava, cheia de espinhos, para ver Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem que naquela época era considerado ladrão. Ele cobrava mais do que as pessoas deveriam pagar. Mas um dia ele ouviu que Jesus estava naquela cidade e ele quis conhecer Jesus. O primeiro passo para você limpar-se é querer conhecer Jesus. É ter a vontade de conhecer Jesus. Sabe qual foi a segunda coisa que Zaqueu fez? Subiu uma árvore no meio dos espinhos. Provavelmente se sangrou. Então, depois de você querer conhecer Jesus, você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço para que você possa ver Ele. Foi o preço do arrependimento. Zaqueu saiu da posição que ele estava, que era uma posição pequena, e quis subir para algo mais alto para que possa ver Jesus. Foi isso que Zaqueu fez. Ele saiu do seu conforto. Então saia do seu conforto. Esse é o segundo preço. Pague esse preço por ele. E quando Zaqueu viu Jesus, ele se arrependeu e quis ser cheio da graça.
E o terceiro passo é o arrependimento. Um coração arrependido é muito mais limpo do que um coração farto de religiosidade. Muitas pessoas, quando viram que Jesus ia habitar na casa de Zaqueu, ia entrar na casa de Zaqueu, julgou Jesus porque ele estava indo para a casa de alguém que tinha um coração impuro, estava indo para a casa de alguém que era ladrão. Mas naquele momento Zaqueu não era mais ladrão, porque ele tinha se arrependido, ele quis conhecer Jesus e ele pagou um preço. E quando Jesus habitou na casa dele, houve arrependimento. Você quer conhecer Jesus, meu querido? Você quer conhecer Jesus? Você quer ser morada do Espírito Santo? Não fique com o coração cheio de lixo. Jesus, ele habita em um palácio. Deus, ele habita em um palácio. O Espírito Santo habita em um palácio limpo. Para você limpar o seu coração, o primeiro passo é conhecer Jesus. Saber que o amor dele foi muito grande por mim e por você. Saber que o amor de Deus foi muito grande para eu e para você. E sabe qual que é o resultado disso? Sabe qual que é o resultado disso, meu irmão? Obrigado, Senhor. O resultado disso é que eu e você, nós somos casa. Eu e você, nós somos morada. E ele entrou porque a casa é o templo, é o palácio do Espírito Santo. E se você realmente aceitou, ele habita dentro de você. O Criador, o dono do universo, aquele que quer te dar liberdade, sabe o que ele fez? Pagou um preço de sangue para morar em mim e em você. Aleluia.